noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live. Bom, pessoal, então nós vamos aguardar um pouquinho enquanto o Instagram avisa todo mundo, né, que nós estamos ao vivo. E aí, então, nós iniciaremos a nossa live. A live de hoje nós vamos falar sobre a nota fiscal eletrônica e sobre os riscos que vocês estão sabendo e muitas vezes vocês nem sabiam, né? Vamos falar sobre aqueles campos que são os campos mais importantes durante o preenchimento de uma nota fiscal eletrônica e também não só da nota fiscal eletrônica, mas também daqueles campos que são importantes no cruzamento da nota fiscal eletrônica com as obrigações acessórias. Então, nós vamos aí esperar só um pouquinho enquanto o pessoal vai entrando para nós aí então iniciarmos a nossa live. Lembrando para vocês que todas as quintas-feiras, aí hoje eu quero saber de vocês, né, se esse é o melhor horário, se não é, se de repente às 7 horas é melhor, tá? Então eu quero saber de vocês qual seria o melhor horário para nós fazermos a nossa live, tá bom? Bom, lembrando que se você não está inscrito no nosso canal, lembrando que se você não segue nós aqui nas redes sociais, já aproveita, depois dessa live, se inscreve no nosso canal no YouTube, segue a gente nas redes sociais, para que aí sim a gente possa para que sempre você possa estar aí atualizado com todo o conteúdo contábil e fiscal, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Ferreira, eu sou contador, trabalho e atuo no Contributos há mais de 12 anos, né? Essa é a minha especialidade, isso é o que eu gosto de fazer, tá? Trabalhei desde o início, ou seja, da parte operacional mesmo até contencioso, até a parte de gestão do tributo, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre a nota fiscal eletrônica. E para você que está entrando, para você que está chegando agora, de repente, se você ficar comigo até o final dessa live, quem sabe, não tenhamos uma surpresa aí para você, tá bom? Então, fica comigo até o final, porque só no final eu posso, de repente, fazer uma surpresa para vocês. Então, sejam todos aí muito bem-vindos. Darcio, Cris, Letícia, Vanusa. Então, nós vamos aí iniciar o nosso conteúdo. Bom, pessoal, a nota fiscal eletrônica, né, ela vem ser o primeiro projeto do SPED, né, o SPED, Sistema Público de Escrituração Digital, é um projeto, é um sistema onde visa a escrituração totalmente digital, substituindo ali as questões de papel, substituindo os livros físicos, né, para que aí assim o fisco possa atuar de uma forma mais rápida, tá bom? E aí, com a nota fiscal eletrônica, nós tivemos aí a criação, né, da DANF. DANF, Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, tá? Como o próprio nome já diz aqui, ele é um documento auxiliar, tá? Então, tá bem aqui, ó. Então, por ele ser um documento auxiliar, ele não é o documento que tem a validade, né? Quem que vai carregar a validade jurídica? Onde está a validade jurídica certificada, até agora sendo ambíguo, pelo certificado digital, tá? Então, quem é que traz a validade jurídica é o XML, tá? Então, é o XML que tem a validade jurídica, tá? Porque este documento, ele é assinado
digitalmente, tá? Com o certificado digital. Lembrando, pessoal, que se você não é inscrito, se você não nos segue, aproveita depois, já segue a gente aí nas redes sociais, tá bom? E lembrando que se você ficar comigo até o final dessa aula, quem sabe eu posso aí fazer uma surpresa, dar uma surpresa aí para você, tá bom? Bom, então a validade jurídica é aquilo que atesta para o contribuinte, para o fisco, que aquele é um documento válido, tá? E por que que é o XML que vale, ou seja, que tem a capacidade de estar válido e não a DANF? Porque é no XML que nós temos toda a estrutura dos campos, tá? A nota fiscal eletrônica ela tem aproximadamente mais de 250 campos, tá? Diferente daquela nota fiscal em papel que nós tínhamos há muito tempo atrás, tá? A nota fiscal eletrônica ela tem, como eu disse, mais de 250 campos, mas não quer dizer que você vai preencher todos os 250 campos ao confeccionar, ao fazer uma nota fiscal. Por quê? Porque existem operações, como por exemplo uma operação de importação, uma operação de exportação, uma operação de remessa triangular, que vai exigir determinados campos que outra operação não vai. Então, por exemplo, uma operação de importação vai exigir que se coloque ali o imposto de importação. Já uma operação de venda normal não vai exigir isso, tá? Uma operação de remessa para conserto, por exemplo, ela vai exigir alguns determinados campos e até alguns determinados campos de impostos, de tributos. Quando, por exemplo, uma nota fiscal de exportação já não vai exigir, tá? Então, isso precisa ser muito bem colocado e entendido, tá? Agora, avaliando a questão fiscal, quais seriam os principais campos que nós teríamos ali no momento da confecção da nota fiscal, né? Lembrando vocês que as dúvidas vocês podem colocar aqui, tá? E aí vocês, eu vou respondendo na medida do possível. E pessoal, vamos fazer uma coisa aqui diferente hoje, né? Para quem está entrando, ó, Hugo, né? A Lu, que é nossa aluna, Elias, o Rafael, Rafa, Eric, Larissa, Maria. Vocês que estão entrando, ou vocês que já estão aqui, tira uma print da sua tela, depois da live, vai lá, posta no seu story e marca o nosso arroba, tá? Que aí depois nós vamos repostar. E lembrando que se você ficar até o final comigo, eu tenho uma surpresa, tá bom? Então, vamos entender isso daqui. Quais são os principais campos, né? Quando nós começamos a preencher uma nota fiscal eletrônica, os primeiros campos ali são os campos do cabeçalho, como série, número da nota, data de emissão, e ali já vão campos de primordial importância, né? Como campos de qual é o tipo de operação que vai ser feita naquela nota fiscal. É uma nota normal, uma nota de devolução, né? Uma nota de abatimento. Boa noite, Lu. Mudança. MWC Dias, que condição de pagamento? Eu preciso, coloca mais claro aí para mim para eu poder entender. Então, ali já há informação de que, dependendo daquilo que nós colocarmos ali desde o início, vai definir muita coisa dali para frente. Como, por exemplo, a natureza de operação, né? Como, por exemplo, o tipo da operação, se ela é presencial ou não presencial, se ela é eletrônica, se ela é uma operação com o consumidor final, se aquela operação ela é interestadual, interna ou exterior, né? E aí vai, tá? Valquíria, qual seria a sua dúvida? Eu não entendi a pergunta. Então, nós temos essa questão, tá? Nós temos justamente essa questão. Depois nós partimos para os dados do emitente, tá? Os dados do emitente é um dado que nós, teoricamente, poderíamos deixar passar, vamos dizer assim, mas precisa estar sempre muito bem atualizado. Se há uma alteração de endereço, de razão social, à medida de que
isso for registrado na junta comercial do teu estado, no cartório, onde quer que seja, você precisa alterar também dentro do teu sistema emissor, para que reflita na emissão da nota fiscal os seus dados perante Receita, Estado e município. Tá bom? Eu colocava outros e à vista. O que eles colocam agora, Valquíria, é que eles pedem mais uma especificação maior, tá? Não que você não possa mais fazer isso, dá para fazer. Mas eles pedem uma especificação maior, mas eu chego lá para explicar isso. Tá bom? Bom, e aí passamos para os dados do cliente, do destinatário. O que pega nos dados do destinatário? Né? Assim como os dados do remetente precisam estar atualizados, os dados do destinatário também. Tá? E não só além disso, verificar se esse destinatário ele está regular perante Estado, perante município, perante Receita. E como você vai fazer isso? Você vai tirar uma consulta do CNPJ, você vai lá no Sintegra daquele Estado e vai verificar se aquela empresa ela está apta a que você emita uma nota. Para quê? Você não emite uma nota fiscal e aquela nota fiscal venha a ser rejeitada, né? E aí você fica com até um documento mais complicadinho para registrar no livro de saídas. Na condição de pagamento colocava outros e pagamento à vista. Valquíria, o melhor seria refletir a realidade, tá? Mas eu vou chegar lá ainda. Bom, lembrando mais uma vez que para quem ficar aqui até o final, teremos uma surpresa, tá bom? Uma ou duas, quem sabe. Bom, e aí, lembrando, né, passando então sempre essa questão do destinatário, que nós precisamos estar sempre atualizado com esses dados. Depois nós passamos para os dados dos tributos, tá? Quando eu falo dados dos tributos, são os dados do produto. E aí no produto, o que vai surgir a partir deste momento? Surge um campo muito negligenciado, que é o campo de código do produto. Tá? E por que o campo código do produto, e aqui eu já vou anotar ele, por que o campo código do produto é um campo importante e muitas das vezes negligenciado? E quando eu digo negligenciado, não é que a pessoa não preenche, porque ele é de preenchimento obrigatório, a questão não é essa. O que eu estou dizendo é que há uma negligência no sentido de não ter um cuidado, tá? Então quando eu digo que não tem um cuidado com este campo é que, o código de produto coloca um para tudo. Não! Um produto que você revende, um produto A que você vende ou revende, ele tem que receber um código, um produto B recebe outro código, e não sempre o mesmo código. Até porque depois isso vai ser levado para o SPED, e lá no SPED você precisa diferenciar esses códigos. Os produtos são cadastrados dentro do registro 0200, e aqui nós já estamos falando de cruzamento de obrigações acessórias, que o código do produto é quem define o cadastro do produto. Então se você tem um produto com o mesmo, com descrições diferentes, em um momento você usa para o produto A o código 1, e em um segundo momento o mesmo código para o produto B, lá no registro 0200, dentro do SPED fiscal, você vai ter na descrição do produto a última descrição usada. E lá no histórico das alterações daquele produto, vai aparecer o produto A. Então, aqui já fica um ponto de análise, tá? Então eu vou até colocar aqui para vocês, ó. Registro 0200. Tá? Então, olha só. Olha quanta informação nós tiramos de um único código, de um único campo. Tá? Depois, descrição do produto. Tá? De repente, essa live nós vamos fazer em duas partes, porque eu acho que vai levar um certo tempo. Tá? Mas, imagina comigo, a descrição do produto. Vamos pegar um caso que é muito fácil de se entender. Vamos pegar, por exemplo, o cotonete, ou então a Nutella, né? Cotonete, Nutella,
são marcas. Você não pode colocar, a regra pede, a legislação pede e o manual da emissão pede para que você coloque o que o produto é. A marca ela pode ser acompanhada da descrição ao final, mas não na descrição de fato. Então, por exemplo, na Nutella, o que você vai colocar? Creme de avelã. E aí você pode, seguida depois da descrição, colocar Nutella. Ou então, você pode, ali por exemplo, no cotonete, colocar ali hastes flexíveis, né? E depois seguido do cotonete ou da marca que for, tá? Então essa descrição ela precisa ser muito bem colocada também, porque é mais um campo negligenciado. Coloca qualquer coisa ou então até abrevia o que vai ser colocado, tá? Agora, outro ponto importante da descrição do item é que é colocado ali, ou não colocado muitas das vezes, fora abreviação, já vi notas fiscais colocarem simplesmente a descrição da TIP. Gente, não é a descrição da TIP, porque a descrição da TIP ela é uma descrição técnica. Tá? Então, o que precisa ser colocado aqui na nossa discussão é o quê? Que a descrição do produto ela precisa ser e refletir o que ele é de fato. E não simplesmente uma marca, e não simplesmente um Ctrl+C, Ctrl+V da TIP, ou não uma junção de abreviações. Tá? Ele precisa ser de fato o que ele realmente é. Para você que está chegando agora, se você não me segue nas redes sociais, aproveita, segue aí, tá? Depois, vai lá no YouTube, segue a gente, ajuda a gente a bater a marca de 1000 inscritos lá no YouTube, tá? E também aqui no Instagram, logo logo estaremos aí com 10.000, se você, obviamente, nos ajudar. Bom, e aí nós passamos para alguns outros campos que nós podemos até discorrer um pouco mais rápido, como unidade de medida, certo? Mas unidade de medida é simples, é só colocar o N, é só colocar o pacote, é só colocar, sei lá, o quilo. Sim, mas unidade de medida é um ponto muito importante porque há hoje legislação específica para as operações de exportação. Boa noite, Renata. Que hoje essas operações, elas definem e elas precisam que seja levado, por exemplo, uma máquina que seria vendida como uma unidade, ou como uma máquina de fato, ela precisa a partir de agora ser transformada em quilos. Uma máquina transformada em quilos. Isso é o que a regra nos traz. A Flávia também, muito boa noite a todos que estão chegando, sejam muito bem-vindos e boa noite. E acompanha comigo essa live porque hoje tá demais. Depois nós vamos ter ali valor unitário, nós vamos ter valor total do item, né? Gente, valor unitário, valor do item, valor total do item são campos que levam algumas casas decimais. E aí com isso, por que traz tantas casas decimais? Porque quando nós fazemos a conversão, por exemplo, eu compro um produto em rolo e vendo ele em metro, pode ser que quando eu vou vender pela metragem, essa metragem vai trazer um custo muito fracionado, né? Oliveira aqui também dando boa noite pra gente, muito boa noite, Oliveira. Então, por isso que há essas casas decimais, mas muito cuidado, tá bom? E sempre lembrando que multiplicação não há arredondamento na nota fiscal eletrônica. Se você tem uma quebra de casas decimais, considere ela, tá bom? Depois, outro campo importante, né? E um campo de muita criticidade é a NCM. Mas por que a NCM é um campo de criticidade? Nós sabemos que lá na nota fiscal eletrônica existem campos que são obrigatórios. Esses campos obrigatórios eles são, vamos falar assim, separados por asterisco, né? Então vai ter uma representação do asterisco à frente do campo para dizer que ele é um campo obrigatório. Se eu não me engano, a NCM nem tem um asterisco, mas ela é um campo obrigatório. Mas por que eu estou falando da NCM e vou dar um pouco de ênfase para ela? Não é só olhar na TIP? Seria. Mas, gente, se você pegar uma grande empresa que está trabalhando no seu dia a dia e recebe muitas notas fiscais, nós temos lá na TIP
alíquotas de até 40%, 80%, há alguma redução sim, mas vamos pensar de 40%, 20%, 30%, né? Então essas alíquotas, elas seguem uma NCM ali, por exemplo, vamos pensar no 8515 90 9900, tá? Então eu tenho 8515 9000 e a 9900. As duas são 15%. Mas por uma esperteza, e o brasileiro é muito criativo, eu sempre digo isso, o fiscal da empresa que está emitindo a nota para você, ele põe lá 8515 9100. Essa NCM não consta na TIP. Vamos pensar assim, tá? Estou criando uma situação hipotética. Então, essa situação dessa NCM, quando ele coloca uma NCM inexistente, o sistema ele não é um sistema que vai validar aquilo que você vai estar fazendo. Ele não é um sistema que vai validar a sua tributação. Não. Ele simplesmente vai acatar aquilo que está lá e vai transmitir. Por quê? Tanto a nota fiscal eletrônica, a não ser que você tenha um sistema que seja preparado para isso, né? Os SPEDs, eles não são sistemas que vão fazer a validação tributária, fiscal, contábil da operação, mas eles são sistemas que vão fazer a validação estrutural. E se eu faço validação estrutural, eu estou pouco me importando com o que você está colocando de informação. Porque se você colocar a informação errada, a responsabilidade é sua. E se você aceita como cliente aquela operação errada, você é responsável solidário, tá? Lembrando, pessoal, que as dúvidas podem colocar no chat que eu vou sempre respondendo. E se você também tiver interesse, tira um print da tela, marca a gente que depois eu reposto, tá bom? Bom, então olha lá, eu fiz então aqui a nossa situação, né? Tive aqui a situação da NCM, colocando uma NCM inexistente. Ah, mas como que eu vou fazer para validar se eu tenho 300 milhões de notas no meu mês? Gente, existem sistemas prontos para isso, tá? Ou você pode fazer através, Bárbara, boa noite, você pode fazer através de Excel. É tão fácil, tão simples e fica muito prático, tá? Não é o foco da live dessa aula, mas há como fazer. Então a NCM é um campo muito complicado, porque para fugir da tributação, às vezes as pessoas trocam um dígito, invertem um dígito ou colocam um dígito inexistente ali, lógico, observando a estrutura com 8 dígitos, para que sim fuja de uma tributação de repente alta, tá bom? Bom, e aí nós temos também, dentro lá da TIP, falando da NCM ainda, um campinho que é a EX-TIP. Alguém sabe o que é a EX-TIP? Alguém sabe aí o que é a EX-TIP? Fala sim ou não para mim, para quem sabe o que é a EX. Então, vamos aguardar só um pouquinho para ver quem sabe o que é a EX-TIP. A Bárbara sabe. Vamos lá. Sim, maravilha. A Renata não, mas vai aprender hoje, Renata. Vamos lá, gente. Interação. Quero interação. Vanusa não sabe. Oliveira não. Maravilha, gente. Vocês estão aqui para aprender. Tá? Esse é o foco. A Lu também não, mas a Lu vai aprender lá no curso, né, Lu? Mas vamos lá, Lu. O importante está aqui. Este TIP é a exceção. Ela é uma exceção. Então nós temos uma NCM, por exemplo, que ela pode englobar diversos itens, tá? E observando que o IPI, ele é um imposto, tá? Ele é um imposto regido pela essencialidade. O que quer dizer essencialidade? Quanto mais essencial um produto ele é para a vida humana, ou seja, nós não vivemos sem a nossa alimentação, nós não vivemos sem a água. Então, são produtos essenciais, tá? Agora, um produto, a questão é essencialidade. Se o produto for não essencial, quer dizer que ele não vai fazer diferença para a vida humana. Ele existindo ou não existindo, nós não teremos a necessidade dele. Por exemplo, cigarro, por exemplo, bebidas alcoólicas, por exemplo, jogos de videogame. Então esses produtos, eles são produtos não essenciais.
E sendo não essenciais, nós teremos aí uma tributação maior. Então imagina uma operação, uma NCM, como por exemplo a NCM de plásticos, por exemplo, que ali ela pode abranger diversos itens. Tá? E quando eu falo diversos itens, são vários tipos de produtos numa mesma NCM, tá? Porque nós sabemos, por exemplo, que o plástico ele é moldável. Então aquela NCM ela poderá fazer diversos produtos. Dentro daqueles produtos, nós teremos ali produtos essenciais e produtos não essenciais, tá? Agora, quando eu falo que uma NCM ela tem uma alíquota, ela recebe uma única alíquota. Agora, se eu tenho diversos produtos para uma mesma NCM, como que eu vou fazer para atribuir diversas alíquotas para aquela mesma NCM? Eu crio então a exceção. Então, a exceção é um código que nós encontramos dentro da TIP que vai dizer para nós outros tipos de produto. Uma NCM X, que ela vai trazer a regra principal com a sua alíquota e as exceções abaixo para dizer quais serão as alíquotas daquelas exceções e também as descrições daquelas exceções, tá? Agora, se o seu produto está enquadrado na exceção, você coloca o número daquela exceção. Se o seu produto não está enquadrado na exceção, você só colocará a NCM, certo? Então, se vocês entenderam o que é o EX, que é a exceção, tenta pra mim não, né? Coloca um joinha aí pra mim, tá? Bom, só vou pedir aqui pra fechar a janela, porque senão o som vai ficar um pouquinho abafado, tá bom? Bom, pessoal, então, se vocês entenderam o que é a exceção, deixa o joinha pra mim aí, por favor, para eu poder saber se vocês estão entendendo, se a live está sendo boa, tá bom? Pra gente aí seguir e tocar o barco, tá? Bom, enquanto vocês vão colocando, eu vou ir continuando aqui, né? A Marcela já deu um joinha. Bom, então olha lá. Depois que nós preenchemos toda a parte, vamos falar assim, inicial do produto, o cabeçalho propriamente do produto, nós vamos partir para a parte dos tributos, né? E quando eu falo da parte dos tributos, nós vamos preencher diversas situações, tá? Como ICMS, IPI, PIS e COFINS, tá? Aí, por exemplo, nas operações de importação, nós teremos taxa Sescomex, nós teremos imposto de importação, mas não é o caso aqui. Bom, então, quando nós falamos de produto, o que nós precisamos estar atentos? Que se eu tenho uma operação que ela é tributada, mas eu coloco ali na minha nota fiscal, no preenchimento, uma isenção naquela operação e não vou dizer nenhum dispositivo legal. Vai transmitir a minha nota fiscal? Vai, porque como eu disse, mais uma vez, ela valida estrutura, ela não valida a tributação. A tributação fica a cargo de quem está preenchendo. Então, é primordial que vocês saibam, que vocês conheçam a tributação do produto que você trabalha ou a tributação do produto que o teu cliente trabalha, tá bom? Bom, então, ali nós vamos ter diversas informações, né? Como a CST de CMS, nós já falamos um pouquinho em lives anteriores, a origem desse CMS, tá bom? Mas o foco que eu quero trazer para vocês aqui é o cruzamento e o preenchimento. Então, para o preenchimento, o importante é conhecer a tributação para colocar ali a correta tributação daquela operação. Agora, a questão do cruzamento é a classificação que nós faremos no momento de preencher uma obrigação acessória, tá? Então, imaginemos ali que nós temos um produto, por exemplo, caneta, e eu sou ali só para fazer um adendo e discorrer um pouquinho mais, gente. Com relação a CST, tá? Eu vou pular toda a questão de CST e cálculos, de IPI, PIS e COFINS e ICMS, porque eu vou tratar tudo de uma forma só, tá bom? Tanto os cálculos quanto as CSTs, tá? Ah, mas eu não sei o que é CST de IPI, eu não sei o que é CST de PIS e COFINS. Não é o foco dessa aula. Nós estamos aqui falando de nota fiscal eletrônica e estamos falando de cruzamento, tá? Bárbara, muito obrigado. Fico muito feliz que você está gostando. Bom, então olha só. Eu sou uma empresa, uma papelaria, que eu revendo caneta, eu revendo ali produtos, né, de papelaria. Então, eu comprei, por exemplo, as canetas para revender, tá? Mas as mesmas canetas que eu comprei para revender, eu posso usá-las para no meu dia a dia,
né? Então, quando eu classifico uma caneta, ali o meu fornecedor ele é um fabricante de caneta, então ele vai sempre mandar aquelas canetas para mim com aquela tributação, tá? Considerando que a tributação está correta. Aí, o que vai acontecer? Olha só, eu vou a partir deste momento pegar aquela nota fiscal do meu fornecedor e eu vou avaliá-la, no sentido de que eu vou classificar aqueles produtos dizendo para a pessoa que vai fazer a minha escrituração fiscal, a minha escrituração contábil, ó, eu comprei 100 canetas, dessas 100 canetas, 5 canetas eu vou... Gente, é uma situação hipotética, tá? Só parando, só para colocar um ponto aqui. 5 canetas eu vou utilizar na minha operação. As outras 95 eu vou revendê-las, tá? Então o que eu vou fazer? Para aquelas 5 canetas, para aquelas 100 canetas, vocês concordam comigo que elas vieram com a mesma NCM, elas vieram com o mesmo CST e elas vieram com a mesma tributação, CST de qualquer tributo, tá? Então, olhando para a legislação, imaginando que essa empresa fosse lucro real, o que aconteceria? Eu olharia para o ICMS e veria lá na CST de ICMS qual seria a minha CST que me permitiria o crédito daquele tributo, seja ICMS ou seja PIS e COFINS, tá? Porque IPI nós não vamos tratar neste caso aqui. Agora, ponto. Então as 95 canetas eu vou tratar numa NCM que vai me permitir o crédito, para que posteriormente eu transfira o crédito ou aquela operação se encerre sendo tributada no último momento de uma cadeia comercial. Beleza. Agora, aquelas 5 canetas que eu vou utilizar, eu vou então olhar para elas e eu vou pensar o quê? Elas são o que para mim? Uso e consumo. Que fossem, por exemplo, um computador e fosse um ativo mobilizado. O pensamento é exatamente o mesmo. Então acompanha comigo o raciocínio. Eu peguei as 5 canetas, defini que elas vão ser despesas, então a partir desse momento eu preciso fazer o quê? Discriminar naquele documento fiscal, dizendo para quem for fazer a minha escrituração contábil e a minha escrituração fiscal que aqueles produtos, eles são despesa. Então eu atribuirei àqueles produtos uma CST que não me permitirá o crédito, mas também ela não estará embasada em um benefício fiscal como isenção, como não tributação, como diferimento ou como suspensão, como também não serei classificado como uma redução de base de cálculo ou então como uma operação que esteja debaixo da substituição tributária. Não, eu vou simplesmente colocar que está se encerrando ali o consumo daquela caneta, então não darei sequência comercialmente falando, então atribuirei uma NCM de outras. Por quê? Classificarei ela da forma que dará a entender para o fisco que aquilo ali se encerrou ali, tanto da face estadual quanto da face federal, no sentido do PIS e da COFINS, tá? Se fosse uma indústria, também funcionaria da mesmíssima forma. Aqui nós não estamos abordando a questão dos créditos, não estamos abordando as questões, por exemplo, das CSTs que nós vamos utilizar, né? Mas sim, nós estamos abordando único e exclusivamente a questão do preenchimento, tá bom? Bom, GGC mandou umas palminhas aqui, muito obrigado. Bom, pessoal, então, entendemos aí essa questão das CSTs, né? E quando eu disse para vocês que eu preenchi ali, eu classifiquei as minhas CSTs aqui numa operação de entrada, né? Na operação de saída é idem, tá? Eu preciso também colocar. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque eu vejo muito SPED por aí, tanto contribuições quanto fiscal, aonde é levado nas operações de entrada a mesma NCM não, a mesma CST que o emitente colocou, ou seja, o emitente, vamos supor, ele tem redução de base, aquilo é despesa para mim. Gente, vai colocar uma CST 0,20, por exemplo, no CMS, que tem redução de base. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente leva isso para o SPED, vou deixar aqui só um pouquinho para poder explicar isso. Quando a gente leva isso para o SPED, a gente diz, por exemplo, vamos pensar no ICMS, tá? Mas é o mesmo pensamento para o PIS e COFINS e para o IPI. Quando eu digo lá que eu tenho uma CST, por exemplo, 0,10. 0,10, o que ele diz? Tributado com a cobrança do ICMS da subvenção tributária por antecipação. Gente, quando eu falo isso, eu automaticamente estou dizendo para o fisco que essa operação vai ter base de cálculo, vai ter alíquota, vai ter imposto de ICMS
E ela ainda vai ter base de cálculo DST, vai ter IVA, vai ter alíquota para substituição tributária e vai ter os impostos do ICMS da substituição tributária. Então, se o meu fornecedor me mandou com 0,10 e eu continuo classificando com 0,10, eu estou dizendo lá no meu SPED que eu teria que preencher aqueles campos que essa CST me, teoricamente, obriga, mas eu não preenchi porque é uma despesa. Vocês estão entendendo o problema, aonde vai chegar o problema? Vocês estão entendendo? Porque eu coloquei uma CST que vai me, teoricamente, obrigar a preencher alguns campos e eu não vou preencher. Porque eu lancei tudo como outras, tudo como CST que não vai me permitir crédito, vai permitir absolutamente nada porque é uma despesa. Então, gente, isso é um ponto de criticidade no momento de uma análise, tanto de uma nota fiscal, de tudo, na verdade. Ó, o Let's, um professor, muito obrigado, Let's. Fico feliz. Então, gente, olha só, tá? Isso, gente, eu não estou falando que é uma pessoa que faz, duas pessoas. Não, gente. Isso é mais de 90% do mercado, tá? Então, se eu estou dizendo para vocês que isso é mais de 90% do mercado e você está comigo nessa live, você está aprendendo isso, isso quer dizer que você já está um passo à frente amanhã, tá? E você estando um passo à frente amanhã, você vai se destacar, tá bom? Mas vamos continuar aqui. Falar um pouquinho da CST, né? Aí falando um pouquinho do preenchimento dos campos, dos tributos, né? O que é importante observar no momento do preenchimento dos campos dos tributos é se você tem o crédito ou se você está fazendo uma nota de venda que há o débito do tributo, que você preencha de forma certa, observando a legislação, se há um benefício, se não há um benefício, se há um malefício, por exemplo, de uma alíquota aumentada, tá? E sempre colocar o reflexo da legislação precisa estar espelhado na sua nota fiscal. Ficou até bonita essa frase. O reflexo da legislação precisa estar espelhado lá na sua nota fiscal. A Giovana aqui, ó, minha amiga lá do Rio Grande do Sul também está aqui. Helene, qual a CST devo usar neste caso? Tá, mas qual a CST correta? Tá, vamos lá. Bom, Helene, qual seria o caso, tá? Então vamos primeiro no caso da Helene. Qual seria o caso que você colocou para mim? Que eu falei tanta coisa aqui que eu me perdi. O Hã? Será que é da caneta? É o da caneta, Helene? Me fala aí. O Romário. Tá, mas qual é a CST correta em compra de mercadoria com ST para revenda? Ah, vamos lá, Romário. É simples e fácil aqui. Olha lá, Romário. Quando você compra um produto que ele tem a substituição tributária e você vai revender ele, primeiro ponto que nós precisamos analisar na substituição tributária, que é um bicho de 7 cabeças, é que você vai revender aonde esse produto? Tá? Naturalmente, se você é um revendedor, você não levará a tributação do ICMS para frente. Maravilha. Então você utilizará, no caso do ICMS, a CST 60. Por quê? Cobrado anteriormente por substituição tributária. Alguém já pagou antes para você. Então quando você vai classificar uma nota de entrada, né? Ó, a Marcela respondeu aqui 0,60, tá? Marcela, eu gosto de colocar um X60. Por que o X? Porque a origem nós nunca sabemos, né? Mas a tributação sim. Então, Romário, a resposta que fica aqui é o 60 de fato. Porque se alguém já pagou por você aquele tributo, você não precisa mais pagar. A mesma situação é no PIS e COFINS. Vou deixar a dúvida aqui, tá? Põe para mim aí. A mesma situação é no PIS e COFINS. E aí vocês respondem. Então, coloca o 60. Na hora da tua venda, você vai avaliar se é dentro do teu estado ou fora do teu estado. Se for dentro do teu estado, você vende ali com o 60 também. Agora, se for para fora, precisa avaliar se vai ter que mandar recolhido, se tem protocolo, convênio, e aí nós vamos nos enveredar na substituição tributária, que não é o caso. Vou pegar água para mim, fazendo um favor ali. Então, pessoal, essa fica essa questão. Eleni, ficou respondido, Romário e Eleni, ficou respondido para vocês a questão? Agora, se você é uma indústria e está adquirindo um produto de outra indústria e esse produto tem ST, a outra indústria não pode aplicar ST para você, porque o produto está entrando numa nova cadeia comercial, tá? Então, precisa ficar bem colocado isso. Gente, a substituição tributária é uma complicação, tá? Então, não vamos nos enveredar nesta live, porque não é o foco, tá bom? Mas lembrando essas questões do cálculo. Bom, pessoal,
E aí, vamos continuar aqui, né? Então falamos dos campos, dos cálculos. Vou colocar aqui, ó, os campos. Vamos falar um pouquinho mais. Vamos falar só um pouquinho mais sobre os campos aqui, né? Dos tributos. Que horas são? 8h42. Tá. Eu vou até às 9. Depois, gente, vai ficar para a próxima live, tá? Mas eu garanto. Por que eu quero falar um pouquinho mais sobre os campos dos cálculos? Porque os campos dos cálculos, gente, eles são uns campinhos um pouquinho complicados, né? Por que eu estou falando isso para vocês? Naturalmente, uma nota fiscal de saída, ela deveria ir para o SPED da mesma forma que ela foi emitida. Ponto. Fechou. Esse é um ponto de criticidade. Por que eu estou falando isso? Porque, gente, acontece muito, e eu não estou falando por falar, de quando emite uma nota fiscal de saída, de fazerem correções ali na nota fiscal de saída, no sentido de arrumar algum problema que aconteceu. E essa correção que é feita por uma carta de correção, por exemplo, ela não é levada para o livro. Tá? Então, gente, a nota fiscal de saída precisa refletir exatamente o que você fez no SPED fiscal. Bom, mas está errado. Arruma um jeito de arrumar isso. Carta de correção eletrônica, nota fiscal de complemento, cancela essa nota, pede uma devolução, mas arruma, tá? Não pode ficar errado. Agora, a questão das notas de entrada é arrumar, não só arrumar, mas a palavra aqui é adequação, gente. Vocês vão adequar aquela nota do fornecedor para a sua operação e levar isso para o SPED. Não vai importar. Mas sabe o que é pior que eu já vi? Nossa, isso até me chega a arrepiar. A empresa, ela compra um produto simples. Aí vem lá o CSORCM, né? Isso vai acabar, graças a Deus. Aí põe lá o CSORCM. Aí ele vai e importa a nota. Já era. Sabe qual é o código que ele leva lá para o SPED? O CSORCM. Gente, meu Deus, olha isso. Não pode acontecer, tá? Não pode. Bom, então, continuando, né, gente? Aí nós passaríamos por todos os códigos, todos os campos, código de enquadramento do IPI, que precisa ser muito bem colocado, muito bem enquadrado, tá? Com base ali na na tabela, né, que nós temos. Bom, e aí? Nós partiríamos para os totais da nota fiscal. Bom, nós sabemos que, por exemplo, o emissor do Sebrae, ele vai ali pegar, né, a somatória de todos os produtos e montar as bases, tudo certinho. Só que ele deixa um campo aberto. Aí aquela minha questão do PIS e COFINS ninguém respondeu, né, até agora. Se alguém quiser saber, se não quiser saber também eu vou tocar o barco, vai ficar no ar essa. Bom, e ela deixa um campinho aberto, que é justamente o campo do valor total da nota fiscal. Gente, entendamos uma coisa aqui, tem um campo até que eu pulei, que é o campo de desconto, tá? E aí entra uma outra questão, que eu não vou me enveredar agora, que é a questão de desconto condicional e desconto incondicional, tá? Gente, em hipótese alguma você vai alterar o valor total da nota, tá? Mas eu já fiz a alteração. Tá, você fez a alteração em um momento específico que eu sei até qual é, que é as operações com importação. Ponto. As operações de importação, elas até podem ser alteradas o valor total. As outras operações, não, gente, pelo amor de Deus. O que vai alterar o valor total da nota, mas não manualmente, sim sistematicamente falando, ou sistemicamente falando, é o campo de devolução. Tá? Diferente disso, nada vai alterar o valor total da nota. Né? Então, o Ledson quer saber. Bom, Ledson,
Vamos ver se seus amigos, se seus colegas vão colaborar e eu respondo, tá? Mais duas pessoas querendo saber, eu respondo, tá? Então vamos lá. Então, finalizamos aí os totais da nota, né? Agora, vamos pensar um pouquinho nos próximos campos. Como, por exemplo, o campo de informações adicionais, né? Ou aquelas informações reservadas ao fisco. Gente, o campo de informações adicionais, ele não é uma tela. Ele não é um desenho livre, tá? Não é um campo que você pode fazer o que você quiser. Mas é um campo que você embase legalmente o que está acontecendo na sua nota. Coloque o seu regime de apuração, tá? Já vou responder, já bateu uma meta aqui já. Então, ele não é um desenho livre, o campo de informações adicionais. Você vai colocar ali, de repente, os seus dados da operação anterior da substituição tributária. Você vai colocar ali a sua base legal para aquele diferimento, para aquela isenção. Você vai colocar ali que você é optante pelo Simples Nacional e você permite o crédito mediante a alíquota de tantos por cento. Nunca coloque o valor, mas coloque a alíquota, tá? Bom, vamos lá, vou responder. Então, gente, só terminando essa questão do informações adicionais, é muito importante. E por que eu estou falando de informações adicionais, gente? Porque o campo de informações adicionais ele vai para o SPED. Tá? Também. Sabiam disso? Quem sabia que o campo de informações adicionais vai para o SPED, deixa um joinha. Quem não sabia, põe o joinha para baixo. Tá? Bom, então olha lá. Então se ele vai para o SPED, é primordial a gente não ficar colocando qualquer coisa aqui. Tá? Então sempre colocar o necessário e somente o necessário. Tá? Agora eu vou responder a pergunta aí que todo mundo quer saber. Olha lá, gente. Quando eu disse que quais eram as operações de PIS e COFINS que se assemelham lá para a substituição tributária do ICMS, ou seja, que não há o recolhimento subsequente quando há o recolhimento antecipado, são as operações de monofásico. O monofásico está dizendo uma fase só. Então recolhe em uma única fase, a partir dali não se recolhe mais. Ou até mesmo a substituição tributária do PIS e COFINS monofásico. A resposta era essa. PIS e COFINS monofásico, PIS e COFINS, substituição tributária. Bom? Bom, falamos aí das informações adicionais. Isso mesmo, Milton, monofásico, exatamente. Tá? Agora, gente, vamos pensar um pouquinho. Tem bastante campo ainda pra gente falar, tá? Mas eu vou, como já está ficando um pouquinho, meu horário está passando, eu vou colocar algumas coisas aqui. Vou finalizar com a pergunta que me fizeram bem no início, aí depois a gente faz a surpresa e nós vamos finalizar a aula. Olha lá, os campos de pagamento, né? Os dados de duplicata, de fatura e tudo mais. Eu quero saber quem daqui dessa live já preencheu um campo de duplicata de fatura do recebimento daquela nota fiscal exatamente como foi acordado entre o remetente e o destinatário. Quem já preencheu? Vou colocar aqui. Informações de pagamento. Bom, acho que ninguém se habilitou a responder, mas vamos lá. Bom, pessoal, quais são... Por que aqui tem um problema?
Porque como a nossa amiga disse, ela colocava simplesmente um outros à vista e boa. Às vezes aquela operação era passada no cartão, né? Ou às vezes ela é feita no boleto parcelado, ou às vezes era feita no Pix, tá? E por que isso, não que vai gerar um risco, mas pode sim gerar um problema? Por quê? Quando eu digo que uma operação ela é à vista, ela é à vista. Quando eu digo que uma operação ela é parcelada, ela é parcelada. E quando eu digo isso, na importação do meu sistema e dentro do meu XML, consta a informação da forma de pagamento, tá? E hoje nós tivemos uma live quinta-feira passada sobre e-financeiro. Pasmem ou não, as notas fiscais eletrônicas elas são campo de validação da e-financeira. Então se eu coloco na minha nota fiscal que aquela venda ela foi à vista, no dinheiro, ou ela foi um Pix, ou ela foi parcelada no cartão, quer dizer que eu tenho então um ponto de verificação na e-financeira, ou até mesmo na Decred, que é a informação da declaração de cartões de crédito. Para quê? Para colocar então, para o fisco entender que aquela operação, como contabilmente, aquela operação vai ser reconhecida na contabilidade do remetente e na contabilidade do destinatário. Olhando a contabilidade do destinatário e do remetente, nós teremos a avaliação de quem? A avaliação da ECF, a avaliação da ECD, tá bom? Então, pessoal, precisa ser muito bem colocado. Não é simplesmente colocar por colocar, mas sim colocar... Gente, as perguntas são livres, façam sim as perguntas, tá? Então, colocar sim o que vai acontecer, tá? Ah, mas sou eu que emito as notas para o meu cliente. Gente, emissão de nota fiscal não é obrigação do contador. Ponto. Se você tiver que fazer, cobre por isso. Porque você está assumindo uma responsabilidade que no futuro pode gerar uma multa. E quem vai ser responsabilizado? Né? Então fica no ar aí. E lá, posso fazer uma pergunta? Lógico que sempre pode. É possível escriturar uma nota emitida por terceiros na saída? Como se faz? Emitida por terceiros? Ah, seria aquela nota fiscal que alguém emite como entrada no seu CNPJ? É essa a questão? Só põe um sim ou não para mim aí, para eu saber se é isso. Por exemplo, uma devolução que, em vez do cara esperar você fazer, a empresa foi lá e fez. Seria isso? Vamos ver a resposta dele. Ah, beleza, é isso mesmo. E lá, essa nota você não vai escriturar, tá? Você não vai escriturar. O que você vai fazer? Você vai pegar essa nota fiscal e você vai arquivar ela. O que eu te oriento? Pega essa nota fiscal e conta essa história no verso dessa nota e guarda ela bem guardada, tá? Se um dia acontecer alguma coisa, você vai estar resguardado. Por que você não vai conseguir, Lara? Porque, como vai ser de terceiro, você não vai registrar isso no SPED, tá? Vai dar erro, tá? Então, conta a historinha no verso da nota, o porquê que foi feito isso, que a empresa não esperou e sabe o que você está fazendo com isso? Está jogando a bomba lá para ele. Ele que se vire. Ele não esperou você emitir a nota, tá? Então você só arquiva essa nota fiscal, tá bom? Isso é uma prática não correta, tá? Porque a maioria dos estados não permitem fazer a nota fiscal de entrada de devolução. Não tem embasamento legal para isso, tá bom? Espero ter ajudado aí você, Lara. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui hoje, tá? Agora eu só tenho uma pergunta que eu gostaria muito que vocês me respondessem, tá? E a interação de vocês é sempre muito importante. A live, vocês preferem ela às 8 horas ou às 7 horas? Porque eu preciso saber eu preciso ter essa interação para saber qual vai ser o melhor horário para fazer a live para vocês. Lembrando que a live sempre vai ser às quintas-feiras, tá? Mas qual o melhor horário? 8 horas ou 7 horas? Tá? 7 horas da noite, tá? Não é da manhã não, pelo amor de Deus. Respondam para mim aí. O Ledson fez uma pergunta aqui. CT, é obrigado o fiscal da contabilidade fazer para o cliente ou... Não. Ledson, qualquer obrigação acessória é obrigação do cliente, tá? Leia o teu contrato, leia o seu contrato, tá? Agora eu vou te dar uma dica, como eu cobraria isso?
Eu cobraria isso daí mediante a quantidade que ele fosse emitir. Você tabela isso. De 1 a 5 é um valor, por exemplo, R$20. De 6 a 10, você põe 30. E aí você vai gradativamente colocando o valor. Porque você gerando... Porque, primeiro, ele não está dando valor no seu serviço. Esse é o primeiro ponto. Tá? Agora, se você colocar valor e jogar para ele essa obrigação e vai ter um desembolso financeiro, ele vai começar a te dar valor. Tá? Agora, ele não quer pagar. Sabe o que você faz, Ledson? Você ensina ele. Ensina ele a fazer. Ele vai ver o quão difícil é fazer essa nota, esse CTE. E partindo desse princípio, ele vai ver que aquilo que você vai cobrar não é tão caro. Tá? Cobra, gente. Às vezes a gente faz tanto serviço de graça aí que dá até a gente perde dinheiro à toa. Tá bom? Ledson, eu espero ter respondido sua pergunta. Gente, temos mais perguntas? Vocês querem que eu explique algum campo específico da nota? Enquanto isso eu vou falar um pouquinho, tá? Para vocês alguma coisa aqui, tá? Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Matheus Ferreira, eu sou contador, minha especialidade é tributos. Eu canso de falar isso, mas eu sempre vou falar porque sempre tem gente nova aqui, tá? Bom, eu tenho um canal no YouTube, Contador Matheus Ferreira, eu tenho minha página no Instagram. Eu peço para você, me acompanha lá no YouTube e lá no Instagram. Essa live, por exemplo, vai para o YouTube depois, tá? Ela não fica aqui no Instagram. O que fica no Instagram é a foto da lousa, tá bom? De tudo aquilo, desse raciocínio lógico que nós tivemos durante aqui, tá bom? Qualquer dúvida vai colocando aí. Pessoal, então eu peço para vocês, não estou mendigando nada, mas segue a gente aqui no Instagram, se inscreve no nosso canal, ajuda a gente a bater mil inscritos lá no YouTube e 10 mil seguidores aqui no Instagram, tá? Logo, logo nós estamos chegando. Não estou mendigando, mas o principal objetivo quando nós criamos isso aqui é levar a informação de qualidade de forma prática. E eu acho que vocês sentiram isso hoje aqui, tá? Eu não fiz nenhuma enrolação, e sim coloquei da melhor forma possível para vocês. Agora, vamos à nossa surpresa, se nós não temos mais nenhuma dúvida. Pessoal, para quem não sabe, eu tenho um curso de formação do zero a analista fiscal. Tá? Esse é um curso completo. Eu não vou vender o curso para vocês, para ficar tranquilo, porque as minhas vagas estão fechadas. Eu não tenho turma. Sim, Ledson, o meu curso tem tudo, tá? Tem até como emitir o CTE, aliás. Bom, então, olha só. Eu não estou com vagas abertas. Esse é o primeiro ponto que precisa ficar claro, tá? E não há previsão para a abertura de uma nova turma. Então, o que eu estou colocando aqui? Na semana passada, nós tivemos um sorteio, tá? Para quem comentasse lá na foto. Bom, então... muito obrigado. Se você gostou da aula, eu fico muito grato. Bom, então, eu vou sortear hoje duas vagas, vai? São 2 vagas para acessar 2 módulos do curso de formação do zero analista fiscal, tá? Então, se você quer participar desse sorteio agora, deixa um joinha, tá? Beleza. Na semana que vem eu vou fazer o seguinte com o meu staff, tá? Nós vamos sortear não mais vagas do curso do zero, tá? Nós vamos sortear para assistir 3 aulas do curso de Simples Nacional. Tá? É um curso completo de Simples, 3 aulas, tá? Então, se você quer participar agora, exatamente neste momento, desse mini sorteio, podemos dizer assim, nós vamos sortear, tá? Bom, como que funciona o sorteio, tá? Aqui como nós estamos ao vivo e tá tudo meio no improviso, eu vou pedir para o staff, ele vai deixar um joinha agora nos comentários, deixa 3 joinhas. Ele vai deixar 3 joinhas para vocês saberem quem ele é, tá? E o que a gente vai fazer? Depois que ele deixar os 3 joinhas, eu vou pedir para ele, alguns momentos depois, selecionar um emoji, mas um emoji nada a ver, um aleatório, tá? Vai procurando aí um emoji aleatório. Ele está procurando já, ele vai me dar o joinha antes de mandar.
Ele vai procurar esse emoji aleatório. Opa, quase caiu. E aí, as duas primeiras pessoas, as três, vou ser bonzinho hoje. As três primeiras pessoas que me enviarem o mesmo emoji vão receber o acesso, tá? As 3 pessoas que enviarem, eu vou falar o nome aqui, e vocês posteriormente me chamem no direct para eu poder mandar o acesso. O acesso vai ser nas aulas de ICMS e na aula de introdução. A introdução completa e o módulo de ICMS. Completaço os vídeos. Escolheu o emoji? Pera aí. Vai ter dica pra eles? Não, sem dica. Ah, mas é difícil, né? Não, tem que ajudar eles também. Não. Tá. Pera aí, então. Escolhe. Já deixa o teclado aberto aí, gente. Pronto. Achou? Já escolhi. Então, pode mandar. Pode mandar? Pode mandar. Foi? Foi. Beleza. Ixi, não apareceu pra mim. Vê quem mandou mesmo aí, você me fala. É que pra mim apareceu um quadradinho com um X assim. Teve 2 que mandaram aí. Eles tinham que ter mandado primeiro. Hilton, Mas. vamos lá. Bom, pessoal, foi, né? Hilton, Foteiro do Sertão, Rosimor. São vocês 3, tá? Gente, então os 3 vão poder acessar aí a aula. Lembrando que o acesso é só por 15 dias, tá bom? Bom, então vocês me chamem no direct e deixa lá, por favor, o seu e-mail para eu poder liberar para vocês. Tá bom? Maravilha, gente! Para mim não apareceu nada. Tá. Vamos mais 2. Mais 2. Só mais 2. Nossa, tem 18 pessoas na live? É isso? Tem. Valeu, Rodrigo. Vamos mais 2, gente. Vamos mais 2 porque... Ó, eu vou mostrar pra ele qual é o que eu quero, tá? Aí vocês vão ver aí. Aqui, ó. Teve gente que apareceu o X também. É, então. Gente, pra quem apareceu o X, mais 2, tá? Mais 2. Vou mostrar pra ele qual é o que eu quero. Ah, tá bom. São 5, hein? Tô muito bonzinho hoje. Vai mandar. Atenção, atenção, atenção. Pera aí. Acho que eu mando. Ah, achei. Fechou? Vou mandar então. Pode mandar. Atenção. Mais 2. Atenção. Rápido. Aí, foi? Vamos lá. Opa. Vanusa.
Marcela. Maravilha. Fechou. Gente, me chama, quem recebeu me chama, que a gente já anotou aqui os nomes. Chama a gente aí. Quinta-feira que vem, quem sabe você não tem sorte e aí aparece, tá bom? Maravilha. Vejo vocês na próxima live. Muito obrigado. Responde a minha caixinha de perguntas, porque eu posso de repente responder uma pergunta só lá. Quinta-feira que vem, vamos manter às 8 horas da noite, que foi a grande maioria. Até a próxima.